Bom dia, Miguel. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito o convite para estares comigo aqui na entrevista com Alma, porque o que eu quero mesmo é captar, não digo a tua alma, mas aquilo que é o Miguel como pessoa, por trás do empresário Miguel. Gostaria de dizer que uma das razões pelas quais eu te escolhi foi porque tiveste um papel importante no início da minha estadia no BNI, que eu antes disso, como sabemos, não te conhecia, e isso faz com que nós, quando começamos a fazer um determinado percurso e temos alguém que nos ajuda a dar os primeiros passos e nos ajuda a ver as coisas de uma forma diferente, a mudar um pouco a nossa perspectiva das coisas e, no fundo, a ter uma visão mais alargada, eu diria, um horizonte mais longínquo. Obviamente que essas pessoas que estão na nossa vida, felizmente ainda estás, não é? Faz com que nós tenhamos mais vontade de trabalhar com eles e tenhamos mais vontade de ir ainda mais fundo. E essa é uma das razões pelas quais eu te convidei. E não só por isso, mas também porque tu tens um lugar de destaque na área, ou no setor, ou na atividade que tu desenvolves, e ainda ontem tivemos a oportunidade de falar nisso, não é? Por outras razões diversas, mas tivemos a oportunidade de falar nisso, e isso faz com que seja sempre bom para as pessoas em geral e para nós em particular, seja o nosso grupo maior, o nosso grupo alargado, ser de mais-valia para todos, que todos nos vão conhecendo um bocadinho melhor e não só aquela pessoa que está ali e é o empresário, porque muitas das vezes o que acontece, e eu posso te dizer, já sabes que eu sou uma apaixonada de pessoas, eu posso te dizer que quanto mais eu faço entrevistas, mais fascinada e mais apaixonada por pessoas eu fico. Porque de facto as pessoas não são só aquilo que a gente vê naquele momento, não são só aquilo que nós conhecemos da história que elas contam, são sempre muito mais do que isso. E é muito, muito gratificante, pelo menos para mim, não é? Do meu ponto de vista, conhecer o que é que fez com que as pessoas chegassem até aqui, ou seja, há um caminho, há uma história, há coisas que correm muito bem, há coisas que são difíceis, há desafios, e é um bocadinho isso tudo que eu gostava que nós conversássemos nesta nossa entrevista. Com certeza. Bom dia, Manuela. Obrigado por me teres convidado e estou muito satisfeito e muito feliz. E vamos a isso. Bora lá. Força. Então eu ia começar por te perguntar, em primeiro lugar, e também para desbloquear aqui um bocadinho esta parte mais de início, como é que tu foste, ou como é que tu escolheste trabalhar na Marcenaria Avelino e Castro? Olha, é uma história curiosa, porque eu odiava o trabalho do meu pai, porque sempre roubou muito do meu pai à minha pessoa enquanto criança. Uhum. O meu pai teve vários desafios durante a vida profissional, tinha um sócio, o sócio faleceu e foi muito complicado para ele conseguir voltar a levantar a empresa nessa altura. Foi muito difícil mesmo, foi nos anos 80, foi muito complicado. Entretanto, eu sou filho único, estava a estudar, chumbei no 9º ano, porque confesso que era um bom vivan, não queria fazer rigorosamente nada, e o meu pai, como empresário, e com a hipótese, diz: anda cá, vais amargar, vais saber o que é a vida, e pôs-me a trabalhar nas férias. Eu penso que ainda hoje é a mesma coisa, tínhamos 3 meses de férias na altura, e eu durante as férias fui tentar perceber um pouco o que era a vida dele. E eu não gostava mesmo do trabalho do meu pai, pelo sentimento que ele me dava, que era, ele roubava-me a presença do meu pai, e o meu pai trabalhava sempre todos os sábados, domingos, feriados, era constante a ausência da figura que estava a trabalhar dele, só, no fundo. exatamente, só à hora das refeições, porque às horas de refeições ele estava presente e à noite estava presente, eu sentia a falta dele. E entretanto, nessa fase, eu comecei a perceber um pouco o que era o ramo, o que era o negócio e como é que funcionava, e teve exatamente o efeito contrário. Eu apaixonei-me
pelo negócio dele. E o que acontece é que, pronto, a partir daí comecei a trabalhar com ele, continuei a estudar, não fiz faculdade porque, em detrimento do trabalho, terei algumas formações no estrangeiro relacionadas com a nossa área e investi sempre muito nisto, ou seja, o efeito que ele tentou fazer fez com que eu me apaixonasse pela marcenaria e pelo trabalho do mobiliário por medida e acabei por ficar com ele. A minha mãe também está com ele, o meu filho mais velho também está connosco a trabalhar, a minha esposa também está comigo aqui. Somos uma empresa familiar, temos cerca de 11 funcionários. As pessoas que estão cá, que não são da nossa família direta, que são nossos funcionários, são vistos como os nossos familiares também. Uhum. E pronto, somos muito relacionados com a proteção familiar, por assim dizer. Como temos a família cá a trabalhar, Sim. as pessoas que estão aqui connosco são consideradas praticamente família e tentamos nos preocupar com eles como se fossem nossos. E como é que nasceu a marcenaria Avelino e Castro? A marcenaria Avelino e Castro nasceu na Amadora, sim. Salvo erro, há 48 anos ou 49 anos. Na Amadora, pelas mãos do meu pai, que é o Castro, e pelo irmão dele, que é o Avelino. Por aí o nome da marcenaria Avelino e Castro, e eu não faço questão de mudar, porque raízes são raízes. Exato. Era uma empresa muito pequenininha, como eu disse, há 48, 49 anos de existência, na Amadora, que começaram a fazer pequenos trabalhos e pequenos armários e pequenas reparações para a comunidade local, ali na zona da Amadora. Entretanto, cresceu um bocadinho, eles tiveram que trocar para uma zona na Reboleira, que eram umas garagens nos prédios, na altura era perfeitamente normal, fica ali por volta da zona da Reboleira, em frente às antigas às piscinas, e ao antigo Estrela da Amadora. E depois o negócio começou a correr bastante bem, começaram a ter clientes de algum nome, a Fundação Carlos de Gulbenkian, que ainda hoje nós trabalhamos para ele, a Tupper Portugal, nós fizemos muita coisa, muito mobiliário de escritório para a Tupper Portugal, a IBM na altura tinha muitos edifícios e muitos escritórios aqui em Portugal. Sim. Nós fizemos praticamente o mobiliário todo dos escritórios deles, eles tinham escritórios no Arieiro, em Alvalade, na Avenida da República, nós fizemos muito mobiliário para eles. E depois começámos a introduzir um pouco no mobiliário habitacional e desenhado para lojas, específico para espaços comerciais, desenhado mesmo por pessoas que têm necessidades especiais, como balcões do CTT, que nós fizemos, fomos nós que lançámos a imagem com o Gabinete de Arquitetura, a nova imagem que ainda hoje existe, de todas as lojas do CTT. As lojas da Nails Aras também somos nós que as fazemos há cerca de 20 e tal anos. Ou seja, a relação que nós temos com os clientes tradicionalmente é uma relação duradoura e faz-se de um crescendo de necessidades, tanto deles, como é lógico, como nossa, não é? Tentamos fazer com que o cliente perceba que as nossas valências vão de encontro ao que eles crescem. Investimos muito em conhecimento, investimos muito em tecnologia, e desde essa altura, apesar de não haver as tecnologias que havia, mas a título de equipamento e maquinaria, nós sempre investimos muito e houve uma altura que tivemos a necessidade de criar uma unidade industrial licenciada, com todos os predicados, para nós podermos trabalhar com quem fosse necessário para o estrangeiro, para entidades públicas, privadas, o que fosse. E depois decidimos que tínhamos que vir para uma unidade industrial e acabámos por vir aqui para Sintra, onde temos aqui um armazém, que fazem cerca de 1500 metros quadrados, onde temos equipamento pesado, que faz as nossas necessidades, e estamos numa fase de atualização informática, por assim dizer. Nós estamos na fase da Revolução Industrial 4.0, que é muito agora conhecido, falado, e nós estamos na frente do pelotão, por assim dizer. Investimos num software de controle de produção, equipamento, CAD, CAM, para nos auxiliar a programar e a produzir. Eu ia entrar exatamente por aí. Qual é a área que tu mais trabalhas dentro da marcenaria? Eu hoje em dia basicamente não faço o que eu gosto, infelizmente.
porque eu aprendi a trabalhar. Eu dei serventia a um irmão do meu pai, que era funcionário dele, durante cerca de, vá lá, 15 anos. E tudo o que eu sei, eu devo a ele, porque eu cheguei a trabalhar e foi muito bom para mim. Cheguei a trabalhar com as mãos e com aquelas ferramentas tradicionais que as pessoas hoje em dia pouco conhecem. Um graminho, uma polaina, um serrote, um formão, uma goiva, e eu cheguei a trabalhar isso. Só que, e o meu pai, como ainda trabalha hoje em dia cá, e ele fazia esse trabalho, e ele era o braço direito do meu tio, que era o meu tio que fazia um pouco mais da parte comercial e trabalhava com os clientes, ia às obras, tirava medidas e por aí fora. Sim, sim. Ele sempre gostou muito dessa vertente. E eu, para o ajudar, eu comecei a ficar a tomar conta dos clientes dele, e hoje em dia a minha função, infelizmente, porque eu tenho muita pena e quando posso ainda vou lá abaixo e pego na massa, sou mais relacionado com os orçamentos, as reuniões com os clientes, a parte de investimento da empresa, fornecedores, por aí fora, a parte da gestão da empresa. O giro já não faço, infelizmente. Pois, era exatamente isso que eu tinha, era exatamente por essa razão que eu estava a colocar esta questão. É que vocês, ao investirem tanto em termos de infraestruturas materiais e infraestruturas do conhecimento, aquilo que vão gerando é qualidade, e a qualidade, quando é qualidade associada a toda uma série de variáveis que conquistam o cliente, fazem com que o cliente fique fiel, não é? Exatamente. Houve a necessidade de acompanhar um pouco a tecnologia e os tempos que evoluíram, e como é normal, o meu pai tem 77 anos, o meu pai usa computador, usa um telefone, tem um iPhone, manda mensagens, não é uma pessoa com uma certa iliteracia, vá lá, de informação. Sim. Mas como deves calcular, não tem a formação, nem quer ter, nem tem paciência para ter uma formação de um software que nós desenhamos um armário e que faz a produção e faz a gestão da produção para uma fábrica. E isso hoje em dia está afetado a mim. Como tenho já o Bernardo, que é o meu filho, tem 26 anos, 25, ele está um pouco a tomar conta dessa zona da empresa, que tem alguns colaboradores do lado dele que têm a mesma formação que ele tem. Nós, volta e meia, temos que fazer formação dessas, uma formação muito específica. E eu estou a tentar com que ele também trate dessa zona, ou seja, já estou eu a ficar velho também com uma situação dessas. Mas basicamente é assim que nós estamos a dividir aqui as funções. Se bem que eu tento sempre, e o meu pai é a parte da empresa que é o meu braço direito, por assim dizer. Ou seja, eu entrego-lhe a ordem de fabrico a ele, e ele ainda distribui, não da mesma forma que era antigamente, porque hoje em dia é o software que faz essa distribuição, mas que ele faz a verificação e faz o controle do processo durante, para ver se a nossa qualidade não está a se perder ou se está a ser tudo encaminhado como nós queremos. Ok. E eu também sei que, para além disso, vocês têm alguns clientes de renome e têm algumas peças, não desmerecendo as outras todas, não é? Porque claro, todas elas têm o seu lugar e todas elas fazem a sua função, que se calhar fazia sentido tu falares um bocadinho. Sim, esta paixão que foi criada por mim ao longo do tempo do nosso ramo faz com que eu tenha um pouco de paciência, vá lá, e carolice, para receber aqui um designer que tem um projeto e que me diz assim: Miguel, eu tenho aqui uma cadeira para fazer, eu tenho a ideia como é que se faz, mas falta-me um pouco a tecnologia e o know-how da propriedade industrial, por assim dizer. Sim. E essa sabedoria, eu gosto de ajudar uma pessoa que me apresente um projeto que seja aliciante e que seja engraçado. Neste caso, por exemplo, que é muito conhecido e a nível mundial, graças a Deus, é o espelho do que nós gostamos de fazer. Temos vários, mas vou enumerar este, que é o mais conhecido. Existe uma marca que é a Branca Lisboa, que é detida pelo Marcos Sousa Santos, que é um designer bastante conhecido no nosso mercado, que nós fizemos uma cadeira que chama-se Shell Share, e foi exatamente assim que aconteceu. Ele conheceu e ouviu falar de nós,
ele apresentou-me o projeto, nós sentámos-nos muitas vezes, vocês não fazem ideia, para aquilo funcionar, para estes projetos funcionarem, tem que se ter uma vontade muito forte e tem que se ter uma resiliência incrível, porque senão não funciona, porque é um processo de fazer, experimentar, destruir, fazer, experimentar, destruir e testar. E ele trouxe a ideia, ajudou-me a nível tecnológico com o suporte informático que ele tem, e nós, com o equipamento que nós temos, traduzimos a informação que ele tem para as nossas máquinas. Eu fiz uns ajustes necessários para que as coisas funcionassem e temos a ShellShare a vender por todo o mundo. Já ganhou vários prémios internacionais. Eu hoje em dia já nem sei para onde é que é vendida, confesso-vos, temos cadeiras daquelas nos Estados Unidos, na Harrods de Inglaterra, em quase todas as lojas da Harrods, em hotéis em Miami, na nossa sala da presidência em Lisboa, em França, na Bélgica, em todo lado. Temos nos 5 continentes, temos cadeiras dessas em todo lado. É lógico que é um produto que não é um produto barato, claro. Mas nós não ganhamos mundos e fundos com aquilo. Não pensem que aquele valor que é apresentado é o valor que nós ganhamos, muito pelo contrário. É um pouco a bandeira e é um pouco a imagem que nós queremos dar às pessoas. Nós sabemos fazer isto. Quem sabe fazer isto sabe fazer muito mais, é a imagem que nós queremos passar. Claro. E depois, através disso, às vezes aparecem-nos clientes e trabalhos que vêm um pouco ao encontro a essa necessidade. Tu sabes que às vezes menciono no assunto, nós temos clientes como, por exemplo, o Sr. Cristian Lobotan tem uma cadeira dessas. Nós fizemos alguns móveis praticamente os móveis todos da casa da dona Mónica Bellucci em Sintra, que ela comprou uma casa em Sintra, não, em Lisboa, peço desculpa, ali no Sopé do Castelo, entre outros, muitos outros, e outros que já partiram, e arquitetos de renome da praça que nós temos trabalhado, e vamos um pouco de encontro a isto. Às vezes o que interessa não é só também o trabalho, porque as pessoas são muito importantes, e quando nós conseguimos perceber o que um cliente nos quer dizer, às vezes é muito importante, porque também há as alturas que nós chegamos a um centro, olha, não consigo fazer, não estou a perceber o que me está a pedir. Mas as conversas entre as pessoas, e cada vez há menos, são muito essenciais e fazem muita falta. E isso, às vezes, o produto que aparece traduz um pouco o amor e a sensibilidade que as pessoas têm, não só no trabalho, mas como na vida. Exatamente. E isso é o resultado, essa visibilidade e essa credibilidade é o resultado de um investimento diário e de uma dedicação a tudo aquilo que vocês fazem na marcenaria e da forma como tratam todas as pessoas que chegam até vocês. E conta-nos um outro detalhe, como é que o BNI chegou até ti? Ou como é que foi curioso. Sim, foi curioso. O meu filho Bernardo, na altura, há quase 5 anos, namorava com a filha de uma membro de um grupo? De um grupo nosso. Não. Havia um membro nosso que tinha uma funcionária que ele namorava a filha dessa funcionária. Ok. E houve uma vez que a mãe da namorada dele disse: Bernardo, tu havias de dizer lá ao teu pai que era porreiro, ele se calhar era bom para ele ir a uma reunião e ver aquilo e pensei que. E eu confesso que agora vou ter que perder tempo numa coisa destas. E eu pronto, só para não deixar a situação da relação entre o Bernardo e a mãe e a rapariga beliscada, eu predispus-me a ir. Como já devem ter percebido, e tu também consegues perceber, eu gosto muito de pessoas também. Para mim as pessoas são tudo. E gosto muito de dar e de ajudar e de fazer parte da vida de muitas pessoas. E eu quando lá cheguei, eu pensei que tinham ensinado aquilo tudo para mim. Não acreditei. Isto não pode ser. Mas alguma vez na vida eu tenho aqui 20 e tal pessoas que se preocupam com o que eu faço, que vão andar a apresentar o meu trabalho aos outros. Tanto que o que aconteceu foi, as pessoas que sabem
quando vão a uma reunião BNI, têm depois no final uma reunião, uma pequena reunião, que é uma reunião de aconselhamento. Uhum. E eu pedi, nessa reunião, olha, eu gostava de vir na próxima reunião, posso vir? Sim, para tentar fazer, ou seja, perceber se isto era só mais ou menos sempre o mesmo. E efetivamente é. Epá, fiquei apaixonado pelo BNI, gosto muito do BNI. O BNI para mim tem sido muito bom. Eu tenho conhecido pessoas fantásticas. Há uns que entram, outros que saem, mas ainda assim é fantástico. Nunca pensei em encontrar pessoas que pensassem exatamente como eu, que gostassem de ajudar outras pessoas, e acaba-se por tirar o melhor de dois mundos. Eu sou um empresário, tenho uma equipa de 20 e tal pessoas, ou 30, e na melhor das hipóteses, 270 mil pessoas, que é quanto é que tem, ou 470 mil pessoas, que é quantos membros existem no BNI. E já tenho tido situações curiosíssimas que eu vou daqui para o fim do mundo e encontro pessoas do BNI na Alemanha, na França, em Espanha, no Alentejo, no sítio onde nós costumamos ir passar férias. É fantástico e acaba por ser um pouco a minha vida. Tenho dedicado estes últimos 5 anos praticamente muito ao BNI, tenho feito o melhor que posso e tenho a certeza que existem pessoas que lá que me ajudam muito. Tem sido muito bom. Qual é que é a principal diferença que tu notas, ou qual é que é a parte mais importante do networking que nós fazemos no BNI para o teu negócio e para ti? É o pós-reunião. Sem dúvida nenhuma que todas as zonas e todas as alturas da nossa reunião, e vou falar agora no normal e não no online, todas as alturas das reuniões são muito importantes. O acolhimento, o cafezinho antes da reunião, a própria reunião, a altura de nós explicarmos às visitas em 60 segundos ou nos 10 minutos o que é que nós fazemos, mas sem dúvida nenhuma que depois de eles verem a reunião e perceberem um pouco do que é o BNI, do que é que poderá ajudá-los a alavancar os seus negócios, a fase seguinte eu acho importantíssima. Porque há pessoas que pensam, e é normal pensarem, o meu negócio não tem um pouco... Desculpa, tenho aqui uma janela. Há pessoas que não pensam que aquilo é para o meu negócio. Enganam-se. No BNI, como tu sabes tão bem quanto eu, existem cabeleireiros, existem serralheiros, existem vidraceiros, existem empresas de eletricidade, existem bancos. Claro, existem áreas. Sim. Exatamente. De uma forma ou de outra, existem pessoas que têm negócios no BNI. E não só diretamente o grupo poderá ajudar uma pessoa a ter mais negócio, como poderá, por afetividade, receber mais negócio, não só do grupo, mas de pessoas que fora do grupo. E além disso, eu quando estou a comprar um produto a uma pessoa que seja do BNI, eu já vou com a minha expectativa em alta. Ou seja, ele, em princípio, pensa do mesmo que eu penso. Eu, em princípio, posso confiar nele. Eu, em princípio, tenho ali alguém que me ajude e diga, olha, Miguel, cuidado porque eu sou advogada e não deves fazer isto, ou deves fazer isto, e eu aconselho-te a fazer isto. Quando eu tenho um parceiro meu que é contabilista e que me diz assim, olha, deves fazer isto assim, porque estes conselhos de borla, que não se dão a ninguém, só fazem é crescer cada um de nós. Precisamente. Como, por exemplo, tu aconselhares-me a fazer uma formação de PNL. Estas coisas assim, percebes? E isto não se tem na vida normal. O BNI não é só o negócio. O BNI é o que depois roda à volta do negócio e que, essencialmente, e no fundo, nos faz crescer como pessoas. Eu digo-te, digo-te honestamente que o BNI fez-me crescer como pessoa e como homem mais de metade. Boa. Muitas vezes é essa a razão pela qual nós ficamos. É essa a diferença que faz a diferença. Exatamente. Não é só pelo negócio, porque eu até poderá haver alturas que eu não possa ter a trazer negócio do BNI, mas só pelo facto de eu ter uma estrutura à minha volta com 20 ou 30 ou 40 pessoas, o que seja, que me ajudam e que me aconselham e que eu chego a uma reunião e eu digo, Miguel, o que é que tu tens hoje? O que é que se passa? Estou com o trabalho, não sei o que é de fazer. Disse, olha, se calhar vamos pensar nisso e vamos fazer uns cortes na empresa,
vamos ver se dividimos aí as despesas, vamos ver se conseguimos arranjar aí uns parceiros que te façam uns preços melhores. Às vezes isto, não temos ninguém na vida normal que nos possa ajudar a ter estas decisões. E estas decisões, quando há muitas cabeças a pensar, de certeza que é melhor. E eu ter alguém, como tenho parceiros lá e que me dizem assim, pá, estás a pagar muito pelo teu telefone, pá, deixa-me lá apresentar-te um preço. Sim. Não é só ter negócio, às vezes também é poupar e depois é o capitalizar de conhecimento. Não é? Exatamente, exatamente. E depois vem o melhor de tudo. Que são as Às vezes vêm amizades. Exatamente. Depois das pessoas ainda vêm as amizades. Exatamente. Faz toda a diferença. Eu também estou de acordo contigo. Eu ia te perguntar, agora com esta situação que nós vivemos e supostamente de onde estamos a começar a sair desta situação do Covid, quais foram as principais coisas que mais se alteraram ou que mais tiveram impacto, não só no negócio em si, que claro que é importante, mas acima de tudo em ti, em termos de expectativa, em termos de o que é que tu equacionaste, quais foram as principais coisas que tu pensaste e que eventualmente até possas ter posto em prática, ou que equaciones vir a pôr em prática num futuro breve? Olha, nós estávamos com um ano fantástico. Eu digo-te que há muito tempo que não tínhamos um início de um ano como este a nível de trabalho. Estava mesmo muito bom. Nós ainda tínhamos muitas adjudicações a correr. Estamos nesta altura a terminar a maior parte delas. Há muitas delas que tiveram que parar, não houve possibilidade de andar para a frente. Ou seja, o trabalho, houve aqui 3 meses que praticamente não se fez quase rigorosamente nada, que é normal para toda a gente. Eu não tenho muito medo, confesso que eu espero que isto venha a reagir. Sim. Há pessoas que dizem que é para cuidado, isto vai haver pouco trabalho e não sei o quê, mas se nós começamos a pensar assim, vamos criar aqui uma bola de neve em todos os negócios que fazem com que as pessoas não criem investimento e será muito mal para todos. Eu quero que isto resulte e que continue. É lógico que não poderá ser da mesma forma. Desculpa, tenho aqui qualquer coisa na garganta que ficou entalado. E é capaz de nós termos de tomar algumas precauções, trabalharmos com máscara, com viseira, se calhar fazermos mais análises médicas em menor curto espaço de tempo, em vez de serem 6 meses, se calhar devemos optar por tentar fazer de 3 em 3, não sei, não faço ideia. Criar alguns sistematismos para não criarmos contágio aos outros, porque o vírus propaga-se por causa de nós, não é por causa dele próprio, não é? Sim. A nível empresarial, eu não fiz nenhuma alteração. Não fiz nada, nem vou fazer, e nem tenho intenções de o fazer. Somente temos estas ferramentas agora, que temos que nos habituar a elas. Sim. Têm sido muito mais utilizadas, e pronto. Não quero pensar isso, porque eu acho que isso é que vai envenenar o sistema. Porque se eu vou começar a retrair e se eu vou começar a parar, eu acho que é muito mau, porque toda a gente poderá fazer isso. É lógico que se o mercado não me der confiança, eu não posso fazer investimentos. Nós, ainda agora no início do mês passado, adjudicámos mais uma atualização de software, que tem um valor muito importante, um valor monetário muito pesado para nós. Temos formação já no final deste mês. Os nossos investimentos estão normais, não estamos a fazer retração nenhuma. Estou à espera que os clientes também continuem a ter a nossa solicitação, e eu estou atento, estou a receber orçamentos, estou a produzi-los, estou a fazê-los. Noto que existe alguma retração nas pessoas, mas pronto, como nós também trabalhamos um mercado um bocadinho diferente. Sim, é uma área muito específica, não é? Uma área muito específica, não podes pôr as pessoas em casa a fazer trabalho remoto.
exatamente. São tudo variáveis que fazem com que também não haja muita alteração. Nós não conseguimos fazer nada em casa, não é? Nós temos que Claro, fabricar aqui para a casa do cliente instalar e só recebemos, por assim dizer, só finalizamos o processo quando a obra é instalada em casa do cliente. uhum, Existe algum nojo, que é aquela situação que eu posso estar contaminado ou o cliente pode estar contaminado, mas temos que continuar a nossa vida em frente. É como nós irmos a um restaurante que eu acredito que 90% da população já foi desde que abriram o desconfinamento. Desde que houve o desconfinamento, eu acredito que toda a gente já tenha ido a um restaurante. E é o que nós temos que fazer, é tomar as precauções devidas, ser consciente de, se eu souber de alguém que eu tenha estado, tomar as devidas precauções claro, claro. e pronto. Mas a nível empresarial não quero fazer alteração nenhuma. Alterações, ok, Acho que é muito cedo para vaticinar qualquer coisa. ok. E quais é que são os valores que te têm acompanhado ao longo da tua vida? Honestidade e seriedade. Basicamente, eu acho que isto engloba tudo na minha vida. Eu também sou comprador e Uhum, também sou cliente. E gosto das coisas bem feitas e gosto de ver na cara do cliente que eu pensei nisto e é exatamente isto que eu quero. E fico muito triste quando existem aqueles azares que todos nós nas empresas temos, porque nem sempre correm bem. claro, Eu faço sempre o possível para que se retifique e para que fique o melhor possível. Nós não somos nenhum supra-sumos, como é normal, também temos os nossos erros, mas faço os possíveis sempre para que ir de encontro às necessidades do cliente. Por isso, a honestidade, a seriedade e a qualidade. claro, Porque, claro. neste caso, eu já nem menciono isso porque é o que é expectável. Sim, É o sim. que é obrigatório da nossa parte chegar ao pé de um cliente e mostrar um produto como deve de ser. Uhum. Eu não sei se isto acontece contigo, mas quando eu normalmente sirvo os meus clientes, ou seja, quando eu entrego um determinado trabalho ou quando eu faço um determinado processo com os meus clientes, eles também me servem, de alguma forma eles também me servem. De que forma é que isso acontece no teu negócio? Visto que são atividades completamente diferentes. Claro, claro, claro. Não, mas é sem dúvida nenhuma. O melhor vendedor que eu tenho não sou eu. O melhor Uhum. vendedor que eu tenho é o meu cliente. O meu cliente, no final do trabalho que eu lhe faço, se ele ficar satisfeito, ele faz os possíveis para ter uma filosofia BNI. Sim, Percebe? Ele fica incutido com o giver's gain do que eu dei. Ou seja, eu ajudei-o a ele uhum. e eu tenho a certeza absoluta que ele me vai ajudar a mim. É por isso que às vezes nós nos pedem alguma coisa, isto deixa estar, não há problema nenhum. No final da obra, o cliente entregou uma obra com 20 ou 30 mil euros e ele pede-me mais 2 ou 3 prateleiras ou mais um caixote, nós não levamos dinheiro. E há, às vezes estes tratos, não é? Que nós deixamos de ter aquele olho económico que nós estamos a perder dinheiro, por vezes isso vale muito mais dinheiro, porque no final ele vai falar de nós às vezes a quem se sabe. Sim, exatamente. A quem se sabe. E é o que acontece nestes aspectos. Por outro lado, também temos um outro problema. Empresas de design e empresas de arquitetura, de gabinetes de arquitetura, tendem a olhar para nós como uma arma. Ou seja, é uma arma que tem que estar escondida e não querem que saibam que nós existimos. Hum, Ou seja, nós somos um asset de uma empresa e somos uma ferramenta de uma empresa. E há alguns parceiros nossos que tendem-nos a esconder dos outros. Tem que haver uma ética muito grande da nossa parte, como deves calcular, quando claro. eu faço um móvel para a tua casa e tu és um gabinete de arquitetura e a tua casa, tu trataste o trabalho com o gabinete de arquitetura e tu ficaste satisfeita, sei que sou eu quem fez o trabalho. Tu depois, a seguir, já não vais falar com o gabinete de arquitetura. Eu tenho a obrigação de dizer ao gabinete de arquitetura, olha, passa-se isto assim, 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 o cliente veio falar comigo, quer interceder diretamente comigo, eu peço-vos que vocês falem com ele, que era para nós chegarmos a bom termo. E as coisas normalmente resolvem-se. Uhum. Mas isto Isto é uma é a tendência postura que nós natural devemos hoje em ter. dia, sim, sim. Mas isto é a postura que nós devemos ter, nós, no nosso Sim. ramo e toda a gente.
As precisamente. pessoas têm que saber o lugar em que estão. Mas é muito comum acontecer, porque normalmente o cliente final tenta abreviar os passos. Eu compreendo, é perfeitamente normal, mas nós, quando chegamos a alguém, nós temos que dar o mérito a essa pessoa que foi o nosso contacto. Exatamente, exatamente. É honestidade. Sim, sim, acima de tudo, acima de tudo. Se eu agora tivesse que falar do teu trabalho, o que é que tu me dirias para eu ter mais em atenção, ou o que é que, de que forma é que eu te poderia referenciar? Olha, como eu já te disse e tu já percebeste, nós trabalhamos o cliente médio-alto. Uhum, Mas, e posso dar aqui um exemplo, nós durante algum tempo fizemos, por exemplo, mobiliário para mobiliários para a habitação social sim, e até para o Montepio, para o Montepio. Nós fizemos, por exemplo, algumas cozinhas de gama alta, de gama baixa, por exemplo, para o Montepio geral. Ou seja, nós somos e precisamos de trabalhar. E nós não deixamos de trabalhar o trabalho que toda a gente sabe fazer. Ou seja, é uhum, verdade que nós gostamos de fazer as coisas que são difíceis, as coisas que nos identificam, as portas redondas, os móveis todos mirabolantes e cheios de recortes e ferragens complicadas que vêm de lá de fora e que é muito difícil de encontrar. Mas fazemos também uma cozinha que custa 700 euros ou 500 euros. Nós só precisamos de saber efetivamente o que é que o cliente quer. Ou seja, qualquer cliente, para mim, que necessite de um armário à medida, porque é o que nós precisamos. Eu preciso de um armário à medida. Um roupeiro, um móvel de armário de casa de banho, um roupeiro, um aparador, uma loja, uma cadeia de lojas, um banco, que nós já fizemos muito um produto desse. Tudo o que seja 4 riscos desenhados, para nós é o trabalho ideal, seja que produto for. uhum, Existe, por exemplo, alguns handicaps, há pessoas que podem pensar que há alguns handicaps que eu posso revelar, não tenho vergonha nem preconceito nenhum de vos dizer. Nós gostamos, como já deves ter percebido, de apresentar qualidade ao cliente. uhum, E nós durante muito tempo fazíamos, por exemplo, pintura em casa. E como deves calcular, uma empresa que fabrica mobiliário não tem estrutura para ter pintura como deve de ser. E eu, durante muitos anos, quis ter, porque é muito mais barato, eu ter em casa uma estrutura que faça umas pinturas de vez em quando, do que estar a entregar a alguém para pintar. sim, Manuela, não funciona. Não funciona. Uma empresa que só pinta, ele sabe o que é que faz. Eu posso lhe pedir um bocado de tinta metalizada, XPTO, referência 3000, não sei o que, não sei o que mais, ele sabe, é o core business dele, não é o meu. uhum, E então nós, por exemplo, fazemos tudo o que é pintura, subcontratamos a alguns parceiros de pintura que nós temos. Tal e qual como o vidro, o ferro e por aí fora. E o processo é agregar no fim o nosso conhecimento com o produto de qualidade que eles têm para nós podermos seguir em frente do produto. Não sei se fugiu um bocadinho da tua questão, acho que me não, perdi. já me foste, foi à questão a seguir, porque eu ia falar exatamente na questão dos parceiros, portanto tu mataste logo 2 coelhos de uma cajadada só. Ótimo. Eu acho que eu tenho aquela filosofia que é cada macaco no seu galho. Para que Sim, é que eu tenho que estar aqui a abreviar, a comprar uma máquina de soldar ou uma maquinadeira? Não vale a pena. Eu conheço pessoas que fazem trabalhos nas especialidades deles fantásticas, mas fantásticas mesmo. E eles têm que ter trabalho tal e qual como eu. E claro, nós temos que dar o trabalho que é bom às pessoas. Olha, por exemplo, o Pedro Santos. O Pedro Santos tem um equipamento hoje em dia, e tu conheces o Pedro, as pessoas não conhecem, mas eu abrevio aqui. O Pedro investiu numa tecnologia que é captação de espaços por nuvem de pontos. uhum, É uma coisa que nós pegamos na informação que ele nos dá, eu coloco-a no computador, nós trabalhamos as dimensões com a informação que ele me dá e os móveis saem impecáveis, certíssimos. à medidíssima, não é? Eu às vezes tenho que ir a uma obra 3 vezes para confirmar uma medida. E eu, sabes como é que é a nossa vida, o telefone está a tocar, eu vejo uma medida, ainda ontem fui fazer isso, uma medida 4,84 m e apontei 4,48 m. Pronto, é a troca. É que eu tenho o hábito de fazer verificações das medidas quando estou a medir e consegui perceber, pela soma das medidas que eu tinha-me enganado. E tive que pedir à cliente, olha, eu vou ter que ir aí outra vez medir porque eu acho que tenho aqui um erro. Com essa ferramenta que o Pedro tem,
eu atalho esse problema. Além Uhum. disso, consigo ver em 3 dimensões o espaço que ele me proporciona do espaço que eu lá tive. Agora é assim, ele é muito bom nisso, ele só faz isso. Para que é que eu vou comprar uma máquina? Exatamente. Eu tenho um parceiro que me faz este trabalho e que chega ao fim eu tenho a papinha toda feita. É isto que funciona e é fantástico e funciona muito bem, tal e qual como o resto. Tal e qual como o resto. Exatamente, exatamente. Mas essa também é uma perspectiva que nós acabamos por, ao trabalhar em conjunto, começar a desenvolver, que é não só a ideia de que assim funciona muito melhor, agrega muito mais valor àquilo que nós já fazemos, mas também ganhamos confiança no trabalho de outros e começamos a funcionar de forma interdependente. Exatamente. É E que isso faz não é toda a tudo. diferença. Sem dúvida nenhuma, porque eu antigamente olhava um pouco para os números, ou seja, Uhum, eu ganharia muito mais se não tivesse lá mandado o Pedro, porque tive que pagar o serviço do Pedro. Mas, claro. na realidade, tem alturas, não justifica. Uhum, E eu acabo por perder mais dinheiro. Imagina tu que eu não confirmava a medida, fazia o móvel, chegava lá e o móvel não cabe. Vem tudo para trás, o cliente fica com uma má impressão nossa terrível, não é? Porque eu sou incompetente, cheguei lá, tirei a medida mal e fiz o móvel mal, nem sequer foi confirmado. precisamente. O prejuízo que eu tenho, não é? E depois é a imagem que, essencialmente, é a imagem que a empresa passa ao cliente, que é, uma coisa é tu pedes um armário, chegas a nós, mandas fazer o armário, eu vou lá tirar medidas, eu confirmo a medida, chega lá, o armário monta-se num dia, fica feito. Outra coisa é quando eu tenho que ir lá, vou lá, levo o armário, monto, desmonto, trago, venho aqui, corto, vou para lá outra vez, tudo cheio de remendos e não sei o quê. Não é nada. Isso não é nada. Isso é a imagem, a pior imagem que, que se pode dar a um cliente. E eu faço com que a experiência final do cliente seja um todo, não seja só o produto. Ou seja, ele Claro. tem de ser o menos intrusivo possível na casa dele. Uhum. Tenho uma equipa fantástica, como disse, as pessoas que trabalham comigo, eu trato-os como familiares. Como se costuma dizer, eu vou para os copos com ele. A gente chega ao final do dia e vamos para a cervejaria e vamos comer tramossos e beber cervejas, todos juntos, e falamos dos problemas que os nossos filhos têm e tentamos arranjar trabalho para eles em todo lado e fazemos os possíveis para que a coisa funcione. E é assim que nós queremos estar. E eu não quero ter uma empresa maior, não consigo ter uma empresa mais pequena, que gostava muito, mas tenho as pessoas, estou rodeado de pessoas que gosto e venho trabalhar todos os dias muito satisfeito. Os problemas que eu tenho são satisfazer as necessidades dos clientes. E como é lógico, pois há os outros e num caminho há sempre situações que têm que se resolver. Mas É, basicamente essa é a intenção e é isso que me faz e dá alento para viver. exatamente. E essa é uma das coisas que mais diferença faz na nossa vida em termos profissionais, que é nós levantarmos de manhã e irmos fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que nem todas as pessoas têm a oportunidade de o fazer, mas isso também tem a ver com decisões que se tomam, Claro, não é? exatamente. Porque nós também podíamos ter escolhido outra coisa ou podíamos ter ficado se calhar numa zona de conforto e houve uma determinada altura da vida em que nós saímos dela e fomos fazer uma coisa diferente ou tomámos uma decisão diferente e isso hoje Olha, faz vou contar um diferença. segredo a nível da minha formação, que é, eu fui porque era muito preguiçoso, não queria estudar, e Sim, então escolhi a área de artes, tu és mais ou menos do meu tempo, havia uma área que era a área D, que era humanidades, eu não tinha matemáticas, não, pronto, línguas, eu sempre tive muita facilidade de aprender línguas. E também é uma das vantagens que eu tenho com os clientes que eu tenho clientes internacionais e quase todos os dias falo inglês. O resto já não me atrevo muito, mas quase todos os dias falo inglês. Falo mais inglês durante o dia do que português. E eu estava na área de humanidades, como te disse, e naquele ano eu fui para o 10º ano, não é? A seguir ingressei no 10º ano e fiz até ao 11º ano na altura a área de humanidades. Cheguei ao 10º ano e continuava a trabalhar, eu saía das aulas, ia trabalhar e estava a investir muito no processo da empresa do meu pai. Eu cheguei ao pé do meu pai e disse, olha pai, vou voltar outra vez para o 10º ano e vou tirar artes. Porque depois fica na cabeça que queria tirar arquitetura. E o meu pai, pá, mas estás quase a chegar ao fim, pá, e não sei o quê. A história, como é, o pai quer é ver um filho no final do processo escolar, seja doutor ou seja professor, quer um filho com um canudo. Me disse, pá, mas não pode ser, porque eu não me sinto bem aqui. E então fui para a área de artes, nunca imaginei, tive muita dificuldade na matemática, não te vou dizer que não,
mas sempre fui aluno de 18 e 17 a geometria descritiva. O desenho passou-me a ser a paixão. Pois. E hoje em dia eu gosto muito de projeto e desenho, de AutoCAD, de desenho de dimensões, adoro isso. Isso às vezes tem muito a ver com esta questão que estávamos a falar, são as decisões que nós tomamos na vida e que depois fazem a diferença que faz a diferença mais à frente. Há alguma coisa... Vou-te interromper mais uma coisa. Também tive muita... O meu pai sempre corroborou muito com as decisões que eu tive. Nós demos-nos muito bem, sempre. Nós, além de termos aquela relação de pai e filho, uhum. Ninguém pode deixá-la de ter, é biológica, sempre fomos muito amigos e ele acreditou muito sempre nas decisões que eu tive. E sempre nos demos muito bem e ele sempre foi muito afoito às decisões que eu tinha. Eu lembro-me que nós na altura tinha eu 25 anos, 27 anos mais ou menos, não tinha 30 anos. E nós ficámos com uma obra que foi o Free Shop de Lisboa, Porto e Faro. Sim. As lojas, aquilo tinha uma empresa que agora hoje em dia já não sei porque não sei como é que funciona, mas as lojas francas de Portugal tinham um franchisado de exploração das 3 lojas dos aeroportos que nós tínhamos, que era Lisboa, Porto e Faro. E nós ganhámos o mobiliário para as 3 lojas, inclusivamente a parte do ferro e portas, que aquilo tinha umas portas de grade para fazer. E o meu pai, eu tinha pouca idade, 27 anos, salvo ver, não estou bem lembrado, e aquilo tinha reuniões constantes na administração da TAP com a administração das lojas francas, que era em Inglaterra. Ou seja, eu tinha de ir com o meu pai, por causa do inglês, que eu tinha alguma facilidade em inglês. O meu pai não sabe falar línguas. E eu acabei por praticamente tomar conta da obra, logo no primeiro dia, porque não falavam com ele, falavam comigo. Ou seja, eu estava a traduzir e como já tinha algum conhecimento do mobiliário, de desenho e por aí fora, ele chegou ao fim da reunião, da primeira reunião, tínhamos marcado uma reunião para a semana seguinte, uma reunião de obra, e disse: olha, rapaz, eu para a próxima semana não venho, vens tu sozinho. E pronto, eu com um puto, com 27 anos, 28 anos, epá, na altura foi, eu posso dizer que foi uma obra à volta de 180 mil contos, na altura. Mas... Tu não fazes ideia os suores que eu tive. Tudo bem, não houve ninguém que morreu, fez tudo, não houve azar nenhum, foi tudo de encontro às necessidades do cliente e conseguimos resolver tudo. E pronto, foi principalmente essa obra que fez com que a confiança que o meu pai tinha em mim, estás para a vida, vai-te embora. Pois, exatamente. É o salto, é o momento do salto. Existe sempre aquele... Precisamente. Há alguma coisa que tu tenhas deixado de fazer ou de ser ao longo do tempo e do qual te arrependas ou que gostasses de ter tomado alguma outra decisão? Arquiteto. Muitas das vezes tenho a intenção de me matricular. Várias vezes, há vários anos tem acontecido. Só que infelizmente eu tenho aquele problema que toda a gente tem, que é eu não tenho tempo. Eu sei que isto é uma desculpa, mas ainda tenho uma secreta esperança só para saber como é que é. Eu confesso que não tenho segredos no meu ramo. Hoje em dia tenho 50 anos e tenho várias formações, principalmente na Alemanha, que é um país a nível tecnológico do nosso ramo, está a anos-luz do resto da Europa. No nosso mercado o que funciona é a Itália está a anos-luz na parte do design, a Alemanha está a anos-luz na parte da tecnologia de fabrico e de tratamento de produtos. E basicamente estes 2 países são os países que dão cartas neste aspecto. Eu faço muita formação de tecnologia, de como é que se deve fazer, de produtos e essas situações. Não será por falta de conhecimento, mas sim por falta de
tu há de compreender. Às vezes vou para uma obra e, olha, tal engenheiro não sei o quê, tal não sei o quê, tal Miguel Castro. Pá, não é que me tenha feito alguma comichão, mas às vezes faz falta. E tenho que ter um engenheiro para às vezes assinar projetos. E se eu for licenciado, posso eu assinar. Exatamente. Tenho um secreto desejo de me formar em arquitetura. Se calhar da próxima vez que nós fizermos uma entrevista já tens alguma notícia para me dar. Estou a ficar muito preguiçoso. Cada vez mais estou a ficar preguiçoso. E tenho a minha, ou seja, os meus ideais de formação voltados para situações que eu preciso mesmo. Muito específicas, sim, muito específicas do negócio, sim. Eu, por exemplo, esta tecnologia que nós estamos a usar exige muito de nós e modifica todos os dias. Eu não tinha intenções de fazer a formação que nós vamos fazer agora no final do mês. Uhum. E 5 dias que eu não vou perder, mas são 5 dias que eu vou estar a fazer mais nada do que senão usar isto para saber como é que funciona, porque eu sei que tenho necessidade de utilizar e que me faz falta e que me ajuda na qualidade e na produção do mobiliário. Claro. Por isso, não será. E depois também te confesso que preciso de tempo para mim. Não? Tenho algumas coisas que gostava de fazer, que não fiz, que comprar aquele carro descapotável que nunca tive hipótese de o comprar, porque todo o dinheiro que eu ganho eu invisto na minha empresa, mas também não tenho esperanças de ser um carro muito grande. Um Mazda, um MX-5 descapotável, adorava comprar esse carro para dar umas voltas ao fim de semana com a minha mulher, mas basicamente é essa formação, adorava, porque também trabalhei com alguns arquitetos conhecidos na praça e todos me disseram, inclusivamente, que devias tirar ao menos para seres arquiteto, para te chamarem arquiteto, porque nós inclusivamente damos consultoria a alguns gabinetes de arquitetura. Há pessoas que estão na nossa área que me telefonam e me perguntam como é que deve ser feito ou como é que será a melhor maneira de o fazer. E pronto, isto, como deves saber, a idade é... Tudo isso traz um peso de responsabilidade também, não é? Exato. Então, para finalizar, eu gostava de te perguntar o que é que tu gostarias de deixar ao mundo como legado? Olha, não vamos falar em trabalho. Não, porque eu acho que trabalho eu faço já o que eu posso fazer e já não consigo fazer mais. Mas a nível de pessoas, acho que as pessoas deviam ser menos orgulhosas. E tento arranjar maneira todos os dias de fazer ver às pessoas que nem tudo é dinheiro. Porque hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para os números, para o que precisamos de ter, para o que temos que ter. E as pessoas esquecem-se que existem ovelhas lá fora, existem vacas, mal me queres, estas coisas, e o mar, os peixinhos no mar, e nós temos que preocupar-nos um bocadinho mais com a vida que nós temos com os nossos, porque se eu me preocupar com os nossos, eles vão se preocupar com os deles, e isto era muito mais cor-de-rosa. E tenho pena que na fase que nós estamos a passar, esta pandemia, ainda haja pessoas que se aproveitam umas das outras para fazerem grandes negócios só por belo bem-estar próprio e não por toda a gente. Tenho muito pena e luto com todas as forças para que possa proporcionar aos outros um melhor bem-estar. Basicamente é isso. E é muito difícil. Se alguém me disser assim, olha, podes-me ajudar, eu só não ajudo se não puder. É essa a intenção que eu tenho. Ok. E qual é que é a tua razão de viver? Qual é que é o teu propósito de vida? A minha família. Adoro-os. Obrigada, Miguel. Nada. A família para mim é muito importante. Talvez por esta situação que eu tive com a parte paternal e a minha mãe, mas também a família da minha mulher. A minha mulher tem 4 irmãos e eu nunca tive irmãos, sou filho único, como já te disse.
e para mim são muito importantes. Então nós, quando, por exemplo, temos um Natal e sentamos-nos à mesa, e hoje em dia somos quase 30 numa mesa de Natal e não convidamos ninguém de fora, é só os meus pais, que estão os dois vivos, os meus sogros que estão vivos, a minha mulher, os meus filhos, os meus cunhados e os filhos deles. Somos quase 30. E, pá, como deves calcular, é uma festa. Cada vez que há um aniversário, é uma festa. Nós encontramos-nos às escondidas para celebrarmos, porque agora não podemos, porque até 20 pode haver ajuntamento. Mais de 20 não pode ser. E nós, às escondidas. Mas, como deves calcular, a família mais junta que nós temos, é a família mais próxima, e para mim a família é tudo. E eu tento transparecer isso para os outros, para os que se aproximam de mim. Ok. Obrigada, Miguel. Nada. Dispõe. Obrigado eu. Olha, muito sucesso para o teu trabalho. Obrigada. Vou estar ansioso de me ver a mim também. E irás ver num ecrã bem perto de ti e num destes dias já a curto prazo, que é isso que vai acontecer, está bem? Muito obrigado. Obrigada, é este o objetivo das entrevistas com alma que eu tenho vindo a fazer. A ideia é mostrar quem são as pessoas, o que é que elas têm, que características é que as definem, que escolhas é que fizeram, e no fundo percebermos que a carreira não é feita apenas de sucessos, é feita de conquistas, é feita de escolhas, é feita de decisões e portanto muitas das vezes nós olhamos para um empresário e achamos que aquela pessoa tem tudo, ou aquela pessoa já tem esta situação ou tem aquela situação, mas ela já passou por outras etapas na vida. Sim, sem dúvida. Uma coisa que eu queria deixar e terminar, vou terminar, temos de nos preocupar com as pessoas. As pessoas que estão à nossa volta não são ferramentas, são pessoas. São pessoas. Eu partilho muito dessa opinião. Exatamente. É isso mesmo. Mais uma vez, obrigada, Miguel. Nada, dispõe. Deus, beijinhos.